Vá sempre além da manchete. Você está ouvindo ou assistindo o Reflexões de número 7. Juro que não pensei que ia rimar, né? Vá além da manchete, rimar com 7, enfim, foi só uma coincidência do destino. No mundo que a gente vive, chovem informações. Parece que tudo é urgente, tudo é instantâneo, tudo. Se você não ficar sabendo daquela informação, daqui 5 minutos, nossa, vai acabar, o teto da sua casa vai cair em cima de você. Né? Tudo é para a última hora, tudo é para tirar o pai da forca, como diziam os mais antigos. E nessa ânsia dos algoritmos e da economia da atenção, algumas coisas acabam passando despercebidas, intencional ou não intencionalmente. E no momento em que a gente vive, em que cliques contam muito mais do que necessariamente a mensagem que está sendo passada naquela matéria, naquele vídeo, naquela discussão que você está prestes a assistir, a ouvir ou a ler, tendo a acreditar que é muito mais intencional do que não intencional. Enfim, isso é uma teoria. Um caso recente que vale para a gente pensar sobre o mote desse assunto, né, para você ir além das manchetes, é uma manchete que a gente teve recentemente, que eu acho que se você procurar essa manchete no Google, você ainda vai encontrar. Talvez ela tenha sido editada depois com alguns reclames de algumas pessoas, mas enfim, no Google você certamente vai conseguir encontrar. E também, né, Nossa Senhora dos Prints não perdoa nunca. Então, se você procurar na parte de imagens do Google, certamente você vai encontrar. Uma manchete que dizia algo como: governo diminui previsão de salário... Correção, volta à fita. Governo diminui salário mínimo após previsão de inflação menor. Essa manchete, per se, só ela, sozinha, ela motivou... Talvez uns 5, 10 vídeos enfurecidos de alguns políticos mais fãs, né? De likes, de redes sociais e de discussões por aqui, né? Como bem diz o Luigi, um forte abraço para o Luigi, salte tararé para o mundo. O político Rios da Silva, né? Pessoal que sempre que acontece alguma coisa, o cara vai lá e bota um fundo sensacional e tem que fazer um vídeo para espalhar a palavra da verdade. Esse pessoal, vocês certamente conhecem, eu não preciso citar ninguém aqui. Vocês já devem ter pensado em alguns nomes. Né? Até seria sacanagem se eu citasse, porque pouparia muitos outros. Mas vocês certamente conhecem alguns nomes de políticos que fazem isso. Ou influenciadores, enfim. Pelo menos uns 10 vídeos falando sobre isso, você deve ter pelo menos passado por. Pelo menos algum vídeo você passou por. Nossa, mas olha só que sacanagem, o governo está diminuindo o salário mínimo. E assim, ainda que se você estiver analisando as manchetes mais com o cérebro do que com o fígado, ainda que esteja contido nessa manchete dizendo por inflação menor, e talvez um subtítulo falando que era a previsão anterior de salário mínimo e não o que era o salário mínimo, além do fato de que também não diminuiu, né? Era a diminuição de uma previsão que, né, por essa manchete pura e simplesmente dá a entender que diminuiu mesmo, que foi lá e pegou o valor atual e jogou para baixo. Para além de tudo isso, mesmo se você se esforçar e pensar mais com o cérebro do que com o fígado, talvez você, por um milissegundo que seja, você pensou, que governinho, né? Governinho safados, como diria aquele grande momento dos Trapalhões do Mussum, né? Muito bom esse sketch, diga-se de passagem, vale a pena você pesquisar. Vamos colocar na descrição. Vamos aproveitar que estamos encerrando o ano, esse é o último Reflexões de 2025, vamos aproveitar, vou colocar isso na descrição do episódio. Ainda que você tenha lido por um milissegundo com o fígado e não com o cérebro, aquela manchete não levava a lugar nenhum. Provavelmente ela só levava
a você compartilhar isso em alguma rede social, dizendo, o governo não se importa com nada. E de novo, tá, gente? Às vezes a gente está numa discussão em um determinado momento, a gente não consegue tirar a ótica dessa discussão do momento em que a gente vive. Em qualquer época que você ouvir esse episódio, assistir esse episódio, você vai conseguir pensar exemplos de como essa instantaneidade dos dias atuais é prejudicial, porque muita informação ela não está aí para ser passada, ela está aí para gerar alguma emoção, somente. Não é uma informação, não é né, muito menos um conhecimento, um emaranhado de informações. É só um joguete. Jogou aquela informação, faz o que você quiser com ela. E quando você para na manchete, né, você vê só a manchete, você se choca, você fica absurdado, e né, não abre aquela reportagem, você se esquece que todo conteúdo, qualquer conteúdo, de qualquer lugar, de qualquer veículo, de grande imprensa, independente, qualquer que seja o caso, todo veículo tem o seu viés. Todo veículo tem o seu viés. E o viés, ele é a interpretação da realidade daquele que escreveu, daquele que passou a tinta, saiu da caneta e foi para o papel. Viés é isso. Essa é a interpretação da realidade. O que, inclusive, também né, vale lembrar que temos um episódio especificamente sobre wishful thinking aqui no Reflexões. Vale a pena você voltar lá para a gente não se estender muito nesse ponto aqui, nesse episódio. Então, se você decide que a manchete é tudo que você vai ver, porque, novamente, todo mundo está corrido, o tempo está escasso para todo mundo, e você não tem tempo para parar e analisar aquela coisa, se você vai olhar só a manchete, promete para mim, de agora em diante, que você vai lembrar que toda manchete, só a manchete tem um viés. Promete para mim que você vai ter pelo menos esse cuidado. Nem que seja para pegar lá do veículo aleatório que você gosta porque fala mal de determinado político, determinado governo, nem que seja esse veículo aí. Promete para mim, de agora em diante, que você também vai lembrar quando você vê alguma reportagem que prevê o fim do mundo, ou alguma informação que você precisa saber naquele segundo, senão você está desatualizado, desatualizada. Promete para mim que você vai pensar, que você vai lembrar que aquilo ali tem um viés. Por favor, faz em nome da nossa amizade aqui, da continuidade dos conteúdos. E ainda nesse campo da instantaneidade, uma outra coisa. Você, beleza, a imprensa tem que bota ali o paywall e tudo mais, a imprensa precisa né, ter ali o seu financiamento, né? Já disse também aquele outro meme famoso, né? Jornalismo de qualidade demanda recursos. Às vezes você abre, essa manchete é gigantesca, tem 2 linhas, e o conteúdo tem 3 linhas dizendo alguma coisa que não é bem aquilo. Mas enfim, né? E também cabe afirmar que isso não é de hoje, né? A gente tinha no passado isso em versão impressa, né? Em banca de revista. Também não preciso nem aprofundar, citar exemplos, você com certeza já se lembrou até de algumas capas de revista em que isso aconteceu, né? Notícia impactante, aí depois tem a confirmação numa notinha em uma outra edição. Olha, não era bem isso. Não é de hoje que isso acontece, mas hoje a diferença que a gente tem é a instantaneidade. A gente tem as redes sociais e a gente tem uma vontade muito grande de estar na cabeça das pessoas, né? De estar no tal do top of mind. Top of mind talvez seja um termo meio defasado para os tempos atuais, mas estar ali no assunto número 1, né? No trending topics, que talvez também seja um negócio bem antiquado. Mas antes de você passar alguma vergonha, sabe? Você viu uma coisa, mexeu muito com seu âmago, você tem que compartilhar, você tem que dar sua opinião sobre aquilo. Antes de você eventualmente passar alguma vergonha, veja o que quem está dizendo sobre aquele assunto, se sabe alguma coisa sobre aquele assunto de fato. Ou se é uma opinião, ou se é wishful thinking, ou se é rage bait. Legal, né? Você vê que
Os episódios aqui do Reflexões também são independentes, como os outros episódios desses novos formatos, mas aos poucos, se você ficar aqui com a gente, se você seguir acompanhando, você vai ver que as peças vão se encaixando. De maneira independente, mas vão se encaixando. Antes de você passar alguma vergonha, compartilhando alguma coisa, dando uma grande opinião, que às vezes não tem nada a ver com aquilo, você abre a reportagem, a manchete diz A e a reportagem diz Z, tenta entender o significado daquilo, sabe? Um caso que vale ser lembrado, também para a gente tirar essa ótica de curtíssimo prazo, na época da pandemia, a gente tinha, né, o mundo travado, uma situação bastante complicada, e na época o grande mote era: empresa fulana descobriu uma vacina. Aí essa empresa ia lá na bolsa, se disparava, e quem não tinha aquela empresa na carteira se lamentava: nossa, eu devia ter comprado, podia imaginar que aquela empresa ia salvar o mundo. Só que isso assim, eu tô pensando em 2020, tá? Antes de fato da gente ter vacinas, né, circulando, as pessoas sendo vacinadas. Só que até que as pessoas entendessem que às vezes o empresa tal descobriu uma vacina era empresa tal está no teste fase 1 de uma vacina, e vacinas no caso são 3 fases que levam alguns meses, né, por mais que tenham saído com uma velocidade extraordinária, né, é muito bom a gente viver no futuro e a ciência ter avançado tanto, né, saíram em meses, mas até a pessoa atinar para o fato de que empresa tal descobriu uma vacina, pode ser que seja empresa tal começou os testes da fase 1, ela já foi lá e tomou uma decisão. Às vezes financeira, às vezes colocou algum dinheiro em alguma ação com base naquilo, aquela empresa subiu, maravilha, vou aposentar os meus netos. E depois, quando você descobre aquela informação, por essa ânsia da instantaneidade, por essa ânsia de não apurar as coisas, e aí vai a crítica não só para economistas, mas também para jornalistas, vai a crítica para todo tipo de analista que se paute única e exclusivamente nessa ânsia de ser o primeiro de falar alguma coisa. Você pode ser o primeiro e falar uma grande bobagem. Qual é a vantagem disso? Naquela época a gente teve muito dessas movimentações. Inclusive, eu falo isso com uma alegria muito grande, no Teaço Cast, naquela época, a gente fez alguns episódios com a Renata, que além de ser da área de economia, né, e administração, né, gestão de negócio, ela também é médica. A gente teve alguns episódios nos quais a Renata alertava sobre isso. Olha, tal empresa descobriu a vacina? Calma. Tal empresa começou os testes de fase 1, que é com algumas dezenas de pessoas. Aí vai para fase 2, que é com algumas centenas de pessoas. Vai para fase 3, com algumas milhares de pessoas. Enfim, os detalhes são mais específicos do que isso, tá? Eu só estou resumindo muito, até porque não é a minha área. Eu sou economista, não sou médico. Mas até que as pessoas abrissem a cabeça para isso, muita gente tomou decisão equivocada. Agora, né, final de 2025, não sabemos até quando vai o hype de falar de inteligência artificial, e por hype eu estou dizendo não que não seja útil, mas o hype do sentido, falou inteligência artificial, a ação sobe na bolsa. Hoje, esse é o grande mote. Tal empresa anunciou parceria com a empresa tal, nossa, inteligência artificial, então vai decolar. E às vezes a empresa é péssima, às vezes a empresa tem um nível de endividamento imenso, às vezes a empresa não tem resultado, não tem como comprovar aquela tese, e às vezes ela só fez um anúncio mesmo, porque no mercado a irracionalidade ela pode acontecer muito mais rapidamente do que o cair em si, né, do que o assentar de ideias. No fim das contas, pessoal, essa grande discussão desse episódio, ele teve como inspiração um post no X da Carol Jesper, professora Carol Jesper, eu não sei se é professora, mas enfim, da página Português é Legal, um post lá no X, que falava exatamente sobre esse ponto que abriu a discussão em termos de exemplos, né, de o governo diminuiu a previsão, quer dizer, diminuiu o salário mínimo porque a inflação foi menor. Sempre vá além da manchete. Sempre vá além da manchete. Porque se você ler só a manchete, de agora em diante, eu passei essa bola está na sua quadra agora. Você que está assistindo, você que está ouvindo.
Você, se vê só uma manchete e não lê o conteúdo, e não saber se minimamente há alguma apuração de fato, ou só um me contaram que alguém contou para o meu vizinho, para a prima da minha cunhada, admita que você estará cometendo o pecado do viés. Admita. A partir de agora, você vai admitir isso para você, na sua própria consciência. Você não precisa admitir para a gente, não precisa vir aqui nos comentários falar sobre isso, mas admita que de agora em diante, se você vê alguma coisa, alguma manchete, e você pensar no seu âmago, no seu fígado, preciso emitir alguma opinião sobre isso, preciso dizer ao mundo o que é que eu acho sobre isso, mas você não leu a manchete, você não leu nada além da manchete, e você não procurou apurar minimamente sobre aquele assunto, e para piorar, é um assunto que você não sabe nada sobre, admita que você estará cometendo o pecado do viés. É só isso. Todos nós vamos nos libertar nesse momento se a gente parar de se iludir nessa direção. Esse que você está assistindo ou ouvindo foi o último episódio de 2025. Em nome de toda a equipe, eu faço aqui um agradecimento a você que nos acompanha há tantos anos, ou você que chegou agora nesses novos formatos, chegou agora no final de novembro de 2025. Muito obrigado por acompanhar os nossos conteúdos, acompanhar a oxigenação desses conteúdos que estava sendo necessária de fato, todos nós admitimos isso. Desejamos um feliz 2026 e que no próximo ano e nos próximos anos você siga contando com a gente para desmistificar, para trazer notícias do noticiário econômico, noticiário político, para a gente refletir nesse espaço aqui e para a gente sempre pensar com o cérebro e não com o fígado. Tem muita gente pensando com o fígado por aí, pessoal. Não vale a pena. Caio Augusto, encerrando os conteúdos do Terraço Econômico em áudio e vídeo em 2025, diretamente do dia 18 de dezembro de 2025. Feliz 2026 e conte com a gente no próximo ano.